Signo de Peixes inicia o mês de dezembro com a energia do lado sombra reverso, ou arcano diabo. É o caso aqui de a possibilidade de vocês lidarem com pessoas do signo de Capricórnio nesse período. Também há uma tendência aqui a vocês resistirem a se libertar de uma situação que pode envolver algum tipo de dependência, seja dependência material, que alguns podem estar lidando, um relacionamento que envolva codependência material, outros pode ser codependência afetiva. Eu vejo mais a questão do material. Também pode envolver algum tipo de vício ou compulsão, mas é uma situação que traz essa sensação de dependência, o que é uma ilusão. O arcano do diabo sempre remete à ilusão. E também, para quem não está num relacionamento, pode ser também não conseguirem sair de uma energia que é um pouco densa, que seria, alguns podem ter muito medo de, seja se comprometer com alguém a longo prazo, ou acabar atraindo uma pessoa que já seja comprometida. Também tem muita questão da energia do medo aqui, e também pessimismo, orgulho. Mas o principal aqui que eu vejo é a questão de uma situação que envolve algum tipo de dependência e que há dificuldade em sair dessa situação. O obstáculo aqui seria o 3 de paus reverso. Tomem cuidado com as expectativas, que podem ser frustradas, vocês criarem expectativas elevadas em relação ao futuro, seja de um relacionamento ou de encontrar um novo parceiro ou parceira. O obstáculo também, alguns também podem estar lidando com pessoas que moram distantes, seja em outro estado ou outro país, e podem ter problemas em relação a essa pessoa. Alguns podem também ter se envolvido numa situação de triângulo, para alguns, sendo que uma das pessoas envolvidas mora em outra localidade, a questão da distância física. Mas o obstáculo aqui, como principal, seria a questão das expectativas, e também alguns não conseguindo ver futuro, seja num relacionamento atual ou num relacionamento futuro com alguém, principalmente que mora distante. E como eu falei, a questão do pessimismo aqui, alguns podem estar não vendo futuro de forma geral em relação à vida afetiva, por estar nessa energia densa de medo, de tentações também. Alguns podem estar nesse mês de dezembro, vocês podem ser testados assim pelo universo, principalmente quem tiver num relacionamento, pode ser o caso de serem testados, que há muita questão da tentação aqui. Então tomem cuidado com isso, porque há uma dificuldade em sair dessa energia. E o obstáculo, eu falei, a questão das expectativas e também de não conseguir ver futuro, também não conseguir planejar o futuro, seja com alguém ou até para quem está lidando com pessoas a longa distância, que mora distante, não conseguir ter planos com essa pessoa, seja de um relacionamento ou até de se encontrar, porque pode haver algum tipo de obstáculo
adiando esses planos ou até causando problemas mesmo, dificuldades, de modo a alguns realmente não ver futuro em relação a pessoa específica. No passado recente, mês de novembro, tem o Rei de Espadas. Vocês podem ter lidado com pessoas do elemento ar em novembro, Gêmeos, Libra, Aquário, principalmente figuras masculinas. Essa pessoa, se for uma pessoa aqui, essa pessoa pode ter tomado alguma decisão em relação à relação de vocês, ou também pode ser o caso de ter tido uma conversa esclarecedora com vocês, de modo a uma das partes aqui não ver futuro na relação, porque pode ter até a influência de uma terceira pessoa para alguns. E essa pessoa é bastante racional, bastante íntegra. Eu vejo principalmente os homens aqui com essa personalidade, vocês lidando com homens dessa personalidade. Alguns podem ter lidado até com uma pessoa que pode trabalhar na justiça ou marketing, um advogado ou advogada. E vocês lidaram com alguém assim no mês de novembro, e essa pessoa pode ter tomado uma decisão ou de cortar a relação, ou pode ter esclarecido uma situação que vai influenciar o mês de dezembro. Para outros aqui, vocês podem ter tido esse aspecto da personalidade, sendo o Rei de Espadas no mês de novembro, bastante racionais, buscando tomar decisões de forma totalmente lógica, sem a influência das emoções, o que é um pouco difícil para o signo de Peixes, já que é um signo de água. Eu vejo principalmente os homens aqui de Peixes sendo assim, para quem se identifica, e podem ter tomado uma decisão de cortar relações ou uma relação específica por não ver futuro com a pessoa, ou até por ter influência de outras pessoas na situação. Eu vejo questão familiar também influenciando a vida amorosa de vocês. Na mente tem o 5 de ouros. Tomem cuidado para não ficar com pensamentos muito negativos, que eu vejo muita tendência aqui, já que tem o lado sombra. Há muita tendência de vocês ficarem negativos demais no mês de dezembro, de forma a causar insegurança, a causar medo, seja de se comprometer ou medo de, para alguns até medo de cair na tentação. Mas o 5 de ouros na mente também me remete a vocês pensarem. Alguns podem pensar na falta que alguém faz a vocês. Outros podem estar muito preocupados com a questão material. Alguns podem ter estarem passando por alguns problemas econômicos, por exemplo, ou no trabalho. E isso pode afetar as situações no mês de dezembro e os relacionamentos de vocês, de modo a vocês ficarem inseguros, tendo a sensação também de certo tipo de pobreza, não necessariamente material, mas se sentir até um pouco abandonados por alguém ou excluídos. Alguns podem ficar com esses pensamentos de carência, de insegurança. Então, como eu falei, tomem cuidado com ficarem muito negativos, muito pessimistas, porque isso pode influenciar muito as situações no mês de dezembro. No coração tem o 4 de paus. Eu vejo aqui que há o desejo de ter estabilidade, uma relação estável com alguém.
eu vejo duas possibilidades. Como é o mês de dezembro, eu já vejo a questão aqui das festividades, que o quatro de paus também remete às festas, e pode ser o caso de alguns desejarem se comprometer com alguém nesse período, ou no Natal, ou Ano Novo. Outros podem desejar conhecer alguém durante essas festividades. Mas, de modo geral, vocês desejam muito ter uma estrutura com alguém, ter estabilidade e harmonia com alguém. E outra parcela deseja só se divertir durante esse mês, querem liberdade para conhecer outras pessoas, conhecer várias pessoas, se divertir, ter bons momentos com as pessoas, mas alguns podem não desejar relacionamento de fato no mês de dezembro, só de se divertir. Tem a parcela que não quer e tem a outra parcela que deseja ter estrutura com alguém. Até o meio do mês tem o 10 de ouros. É o caso aqui de provavelmente questões familiares podem influenciar a vida amorosa de vocês. Para quem já é casado, pode ser em relação ao próprio casamento, a própria família ou a família de sangue mesmo. Outros podem alcançar. Não vejo isso. Eu vejo que há uma tendência para quem está num relacionamento de longo termo já, pode ser de 10 anos ou mais, um relacionamento sério que já não dá mais certo com a pessoa e só está no relacionamento mais por conveniência, seja por causa dos filhos ou pela estabilidade, como eu falei aqui. Alguns podem estar numa situação de codependência. Codependência material é um exemplo da pessoa ficar no relacionamento só por causa da estabilidade que o relacionamento traz. Alguns, até o meio do mês, podem sim acabar terminando o relacionamento por causa do desgaste, de já não dar mais certo e não haver mais afinidade com a pessoa. Alguns também podem até terminar o relacionamento por ter descoberto ou uma traição, eu vejo para alguns, mas o que eu vejo principal são as questões familiares que podem interferir muito nos relacionamentos de vocês e pode ser até que alguns familiares de vocês podem ser bastante negativos, pode dar opiniões negativas, de modo a vocês até se sentirem sobrecarregados por conta disso. Pode ser algumas pessoas tóxicas e isso pode influenciar muito a vida amorosa de vocês. Nos temores tem o 9 de copas. É interessante porque o 9 de copas é um arcano bastante positivo. Então eu vejo um medo infundado do signo de peixes. Medo. Vocês parecem que no mês de dezembro vocês têm medo. Alguns têm medo de ir a alguma confraternização específica. Pode ser, já que eu vejo aqui vários cálices, alguns podem ter medo de ou aceitar um convite de uma confraternização de uma pessoa que podem sim ter algum sentimento envolvido com essa pessoa, ou há o medo aqui de acabarem eu vejo
essa questão do medo de ir para uma confraternização de uma pessoa específica, eu vejo mais pessoas que são comprometidas e que já não tá se satisfazendo com o relacionamento, já não tem tanta afinidade com o parceiro ou com a parceira, tem esse receio, pode ser o caso de conhecer alguém que traz essa satisfação emocional muito grande e a possibilidade de as pessoas se encontrarem em algum tipo de festividade aqui. Pode ser no Natal, alguns pode ser até alguma amigo ou amiga de familiares, e há temores em encontrar essa pessoa nessa confraternização aqui que eu vejo. E outros podem ter medo de serem felizes. Eu vejo um medo infundado de vocês. O 9 de copas é bastante positivo, então eu acredito que seja por causa da energia. O único arcano maior que saiu foi o lado sombra e ainda veio o reverso, o que se agrava um pouco. A energia aqui, há uma resistência, e eu vejo que alguns terão muito medo no mês de dezembro. Estarão com essa energia baixa, então procurem elevar a energia de vocês. Procurem ser positivos para não acabar atraindo situações que sejam na mesma vibração, situações negativas. E há esse medo aqui de acabar se satisfazendo aqui com alguém emocionalmente, que pode ser através de uma... Eu vejo a questão de uma festividade muito grande. Pode ser até aniversário de alguém também, através do aniversário de alguém, do Natal ou Ano Novo. Há um receio muito grande aqui. No ambiente tem o 10 de espadas. Como eu falei antes, alguns realmente poderão finalizar um relacionamento que já não... Ou porque descobriram a traição, ou porque a pessoa já traiu várias vezes e vocês já sabem, e já houve o desgaste muito grande do relacionamento. Ou também tem a questão dos familiares interferindo, influenciando de modo a causar esse término. Pode ser familiares de vocês ou da outra pessoa. Eu vejo o 10 de espadas me remete a um término aqui de uma situação que pode ter causado sofrimento a vocês a longo prazo, e pode ter envolvido mais de uma pessoa. E eu acredito que para muitos são familiares interferindo, influenciando no relacionamento de vocês, na situação aqui. E haverá esse término dessa situação que causou sofrimento a vocês no mês de dezembro. Nas esperanças tem o 10 de copas reverso. Como eu disse aqui nos temores, muitos de vocês estarão com expectativas negativas realmente em relação à vida amorosa, esperando que não terá realização emocional com alguém que provavelmente, por pensarem que não tem estabilidade suficiente para um relacionamento, para se sentir feliz num relacionamento, ou alguns também podem pensar que não valem muito, ou pensar negativamente sobre a própria aparência física. Alguns podem estar com baixa autoestima, então prestem atenção a isso, busquem praticar o amor próprio. Mas há expectativas negativas e alguns até podem esperar ter problemas familiares por causa de um relacionamento. Já que eu vejo influência muito grande aqui de familiares para boa parcela de vocês nas situações, podem ser que vocês tenham expectativas em relação a isso também. E na conclusão tem o 8 de paus reverso. Há demoras para as mudanças ocorrerem.
há algum tipo de... Para quem estava planejando ou quer fazer alguma viagem para se encontrar com alguém, já que eu vejo alguns lidando com pessoas que moram distantes, haverá realmente, como eu falei aqui, o obstáculo, a tendência muito grande aqui de haver algum tipo de bloqueio. Alguns podem ser bloqueados no mês de dezembro nas redes sociais, ou adiamento na questão de viagem, principalmente viagem aérea, adiamento ou até cancelamento. E o 8 de paus reverso também me remete a problemas em comunicação a longa distância. Como eu falei, alguns podem, há a tendência aqui de serem bloqueados porque alguém aqui não está vendo futuro na relação, e outros podem ter problemas em trocar mensagens com essa pessoa. Pode ser que uma das partes aqui não tenha muito tempo, ou não tenha internet sempre para se comunicar com vocês, ou vice-versa. E o 8 de paus reverso também me remete à questão das coisas, as situações não se desenvolverem com a rapidez que vocês gostariam. Também pode ser o caso aqui. Há muita lentidão nas situações e eu vejo muito a questão da energia de vocês, que pode estar muito baixa por causa desse arcano maior aqui que está me chamando muita atenção. Lado sombra, vocês podem ver, é um arcano escuro. Há a questão do medo aqui muito grande. E ele está reverso, então se agrava um pouco mais. Vocês podem ter muita dificuldade em sair da energia negativa, do medo principalmente, que eu vejo muitos com medo, e outros é a situação que eu falei, que envolve algum tipo de dependência, seja afetiva, material, sexual também, ou que envolva algum tipo de vício. Então preste atenção aos pensamentos também, para não ficarem preocupados. Ah, sim, claro. Para quem tiver com problemas econômicos, porque há a tendência aqui de vocês ficarem preocupados com isso muito, para quem está nessa situação, até o meio do mês há a tendência aqui de vocês alcançarem um certo tipo de estabilidade. Mas só tomar cuidado para não essa estabilidade ser frustrada por pessoas da família de vocês, familiares. Pode acabar causando algum tipo de fracasso a vocês. Então, principalmente quem sabe que tem familiares que são um pouco tóxicos, negativos demais, tomar cuidado com isso. Mas o conselho aqui principal é vocês procurarem elevar a energia de vocês, seja fazendo meditação, procurando focar só nas coisas positivas, não ficar muito preso a pensamentos de insegurança, ficar até preocupados se vão ficar pobres ou se serão abandonados por alguém, e até pensamentos negativos sobre si mesmo, seja a aparência física ou a personalidade, para vocês não acabarem atraindo situações que também são negativas. Então é isso. Se vocês se identificaram com algo que eu falei, coloca nos comentários para eu saber se continuo sendo assertiva no signo de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado e nos veremos na previsão quinzenal.